Diz a lenda que Charles de Gaulle nunca sentiu vontade de comemorar fervorosamente o dia D, a batalha que libertou a França dos nazistas e de quebra toda a Europa, junto com a antiga União Soviética, que vinha por outro lado e acabaram com a Alemanha. A lenda diz que de Gaulle não comemorava, não tinha simpatias, não tinha boas lembranças da entrada dos americanos na Normandia. É mais do que lenda. É bem mais do que lenda. Diz a lenda também que franceses e alemães nunca foram muito inimigos, nem mesmo no tempo da Segunda Guerra. Em 1940, em 10 de maio, a Alemanha venceu uma guerra que foi mais ou menos como aqueles jogos em final de campeonato em pontos corridos aqui no Brasil. Campeonato de futebol em pontos corridos. Quando o campeão já é declarado, e aqueles que não vão cair e também não podem mais ser campeões fazem aquele joguinho morno. Diz a lenda que a resistência francesa era mais ou menos assim. Claro que a história é bem mais complexa do que isso. A história de Vichy é bastante elucidativa nesse ponto, mas, grosso modo falando, de modo popular, considerando todos os arcanos populares, é bem possível sim que tudo isso seja muito verdadeiro. A França nutriu muita simpatia pela Alemanha de Adolf. O mais interessante é que atualmente a França é um país completamente descaracterizado da França cristã, pré-Revolução Francesa. A França de São Luís, por exemplo, ficou no passado. A França de Macron hoje é uma França ocupada, um lixão a céu aberto praticamente, o povo praticamente sem religião nenhuma, muito longe da velha tradição francesa de ser defensora do cristianismo. Enfim, poucos homens, muitos morreram pelas guerras do passado. A França é um país em vias de extinção, com um ditadorzinho ridículo, medíocre, que gosta de dar pitaco na política dos outros e mal se sustenta internamente. A França de hoje tem muita simpatia pelo Irã, como no passado teve pela Alemanha de Hitler. A França de hoje abraçou politicamente a ideia do globalismo e exige que toda a Europa seja igualzinha. Exige que toda a Europa cometa o mesmo suicídio que ela, a França e a Alemanha encabeçam. Sobre tudo isso paira uma velha figura do passado, e não estou falando de modo simbólico. A notícia saída no Infobae dá conta de que, no sótão do Senado francês, há um busto de Adolf, juntamente com uma bandeira enorme do partido nazista, com a suástica. A matéria diz que o Senado francês indicou nessa quarta-feira, ontem, que está sendo investigado o descobrimento de um busto, e aqui está o busto, como vocês podem ver, um busto de Adolf Hitler, herdado desde a ocupação nazista de Paris, no sótão da Câmara Alta do Parlamento. O diário Le Monde revelou que o busto de 35 centímetros de altura foi encontrado junto a uma bandeira nazista de 2 metros por 3, uma bandeira enorme, portanto, no sótão do Senado. Abre aspas, não estava a par da presença desse busto, disse aos jornalistas o presidente do Senado, Gerhard Larcher,
que acrescentou que havia ordenado um inventário minucioso de todos os objetos que se encontravam no sótão. Lacher, cujo escritório foi uma vez, foi antigamente o do marechal alemão Hugo Sperry, disse que estava seguro de que o pessoal do Senado não havia se dado conta ou desejado ocultar a presença da efígie de metal de Adolf Hitler. Para muitos foi um descobrimento. Em sua maioria estão assombrados, assegurou na quarta-feira o serviço de imprensa do Senado citado pelo Le Monde. Entre 1940 e 44, o majestoso Palácio do Senado, nos Jardins de Luxemburgo, foi ocupado por altos mandatários da Força Aérea Nazista para a Frente Ocidental e foi libertado pelas forças aliadas e alguns membros da resistência francesa no dia 25 de agosto de 1944, depois de uma semana de combates. Vejam que interessante, passados quantos anos de lá para cá, nunca se investigou o que havia no sótão do Senado francês? Será que ninguém jamais se deparou, desde os anos 40, desde o fim da guerra, vamos dar aí por barato de 45 para cá, será que nunca ninguém subiu lá no sótão do Senado para ver o que havia? Pois havia Adolf Hitler repousando em paz e segurança, paz entre aspas, e segurança, e lançando sombras sobre os nobres políticos franceses de geração em geração. Não é à toa, talvez, que a França de hoje represente tudo que há de ruim no passado. Ela estava sob os auspícios de um dos maiores genocidas da história. O que dizer disso? Até depois, amigos.